da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à terceira aula de Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e essa aula faz parte do aprofundamento Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. O tema da aula de hoje é Desafio de Lógica. Nós estamos aí na aula de introdução número 3. Então, para acompanhar a aula de hoje, separe folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir acompanhar a nossa aula normalmente. Vamos começar? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala do aprofundamento é qual é o eixo estruturante que vai ser trabalhado nessa aula. Então, hoje vocês vão trabalhar investigação científica. E o objetivo da aula de hoje é verificar o impacto de dados estatísticos e solucionar desafios de lógica. Então a gente vai pensar em um desafio de lógica, mas antes a gente vai pensar, será que um dado estatístico te impacta ou não? Lembrando sempre que nossas aulas de aprofundamento são baseadas no material chamado de MAPA, Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento. Como o nosso aprofundamento é Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, esse é o mapa aqui do cantinho esquerdo que a gente está trabalhando. Então, estamos lá na página 53, é a parte de estatística. Tudo bem até aí? Bom, agora a gente vai retomar um pouquinho aonde a gente está, qual é o aprofundamento, o que tem nele, tá bom? Só para poder começar a mesma aula. Então a gente tem aí o aprofundamento, o nome dele é o Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Temos dentro dele 6 unidades curriculares e estamos aqui na primeira, a unidade curricular número 1, que vai ser desenvolvida aí no decorrer do primeiro semestre da série. A unidade curricular 1 chama-se Água e Energia. Ela é composta por 4 componentes curriculares. Zoonoses tropicais, que vocês vão ter 2 aulas por semana. Energias limpas, que estão 2 aulas por semana também. Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente, que é a minha, vão ser 4 aulas por semana. E Água Solvente Universal, 2 aulas por semana, totalizando aí 10 aulas. Tudo bem? Então, o componente é a aula que você vai assistir, no caso hoje, aula de estatística. Nas últimas aulas a gente trabalhou aí um pouquinho de exercícios de lógica, te viu um enunciado, montou a tabela, resolveu. Hoje a gente vai dar uma continuidade nesse processo. Então, se ficou com dúvida, ainda dá para continuar aí esclarecendo as dúvidas, tá bom? Então, tem que lembrar sempre que falou em componente curricular, você vai ter atividades dentro dos componentes curriculares. No caso do meu componente, que é estatística, são um total aí de 5 atividades para serem desenvolvidas no total de um semestre. E a gente na atividade 1. E dentro de cada atividade a gente tem aí 3 etapas. Introdução, que dura cerca de 1 semana, desenvolvimento, cerca de 2 semanas aí, e sistematização, 1 semana. Lembrando, cada semana 4 aulas. Então, introdução 4 aulas, desenvolvimento umas 8 e sistematização mais umas 4. E fecha a atividade 1 e vai para a atividade 2 e passa pelo mesmo processo para 3, para 4, até finalizar a atividade 5 lá no final do semestre. Tudo bem? Dentro da atividade 1, que é aqui a gente tá, que também é chamada de atividade integrada, tá? Mas eu coloquei só a atividade 1. A gente tem a introdução, que é onde a gente tá, e a gente tá na aula 3 de introdução. Então, a primeira foi exercício de lógica, como eu já falei. Segunda, a gente resolveu passo a passo o exercício de lógica, que foi a aula de ontem. E hoje a gente vai propor aí um novo desafio de lógica para você, aluno. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai para essa pergunta. Você estava aí na última aula? Você lembra do finalzinho da aula que eu coloquei essa pergunta disparadora? Não? Então, vamos para a leitura dela para a gente poder ver qual que é a doença século passado predominante. Vamos lá, olha lá. De acordo com seus conhecimentos sobre doenças que causaram mortes no Brasil no século passado, quais delas vocês acham que eram predominantes? Então, dessas todas que tem aqui que eu vou ler para vocês, 4 eram predominantes e eu quero saber quais eram essas 4. Então, a gente tem aí doenças respiratórias, doenças psicológicas, doenças infectoparasitárias, infecções sexualmente transmissíveis, doenças virais, doenças genéticas, câncer, doenças bacterianas e doenças circulatórias. Então, pensando no século passado, eu sei que você gosta de biologia porque você escolheu este aprofundamento que é de ciências da natureza e matemática. Então, acredito eu que pensando no século passado, você sabe quais eram as doenças predominantes? 4 delas eram bem predominantes. E causavam muitas mortes. Então, vamos ver quais são? Vamos? Então, olha lá. Resposta para vocês. Doenças respiratórias, doenças infectoparasitárias,
câncer e doenças circulatórias. Esses 4 tipos de doenças eram bem predominantes, que causavam muitas mortes no Brasil no século passado. Aí você fala, professora, mas você estava falando de desafio de lógica e você está falando de doença, eu não estou entendendo nada. A gente não está numa disciplina, num componente que chama Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente? Então a gente vai resolver exercício de lógica, mas que tem a ver com biologia, que tem a ver com essas doenças? Sim, essa vai ser a proposta de hoje, tá bom? Então, respira. Tinham as doenças, a gente observou e viu que essas 4, vou repetir elas, são as que tinham mais predominância de casos de morte no século passado. Doenças respiratórias, doenças infectoparasitárias, o câncer e doenças circulatórias, tá bom? Elas vão aparecer no nosso exercício de lógica hoje. Tá bom. Ok, mas antes do desafio de lógica, lembra que tinha da estatística, de dados? Olha lá, eu tenho uma pergunta para vocês, olha lá. Dados estatísticos impactam você? Será que dados estatísticos te impactam? Vamos ver. Vocês sabiam que 80% das pessoas têm dificuldade para solucionar desafios de lógica? 80% das pessoas têm dificuldade para resolver exercício de lógica, desafio de lógica. E viu o que a gente fez nas 2 últimas aulas? E aí, será que você faz parte desses 80% que tem dificuldade? Ou você faz parte como eu, que gosta de matemática e gosta de exercício de lógica, 20% que não tem dificuldade, que resolve, tem ali, mas resolve. Tá, e aí? 80% ou 20%? Então, 80% tem dificuldade. Tá, então vamos resolver um desafio de lógica para ver em qual grupo você se encaixa? Então, olha lá. O nosso desafio de lógica, lembrando que esse foi tirado lá do material mapa, tá bom? As principais taxas de mortalidades no Brasil no século XX, que é o século passado, estavam relacionadas às doenças respiratórias, circulatórias, infectoparasitárias e câncer. Então esses eram os 4 tipos de doença que tinham as principais taxas de mortalidade no século passado. Tá. Considerando os dados a seguir considere os dados a seguir e determine em qual das décadas, 1930, 1940, 1950 e 1960, ocorreram as doenças e determine a taxa de mortalidade registrada para cada uma delas. Ao ler esse enunciado, eu tenho que começar a perceber que se trata de um exercício de lógica. Por quê? Porque eu tenho informações que eu vou ter que cruzar para descobrir qual doença está relacionada com qual década, que está relacionada com qual taxa de mortalidade. Tá. Vamos ver as informações? Então, olha lá. Tem aí 6 informações, vou ler cada uma com calma. Primeira informação. A taxa de mortalidade por câncer foi obtida após a década da taxa de mortalidade por doenças circulatórias. Ok. A taxa de mortalidade por câncer foi de 5,7%. Tá. As doenças respiratórias utilizaram como base a década de 1940. Tá bom. Essas 2 últimas são informações mais diretas. Legal. Na década de 1930, uma das doenças registrou 45,6% de taxa de mortalidade. Tá. Quinta informação. A taxa de mortalidade de 15,5% foi registrada na década de 1950. E a última informação, a doença que teve taxa de 11,5% de mortalidade foi uma década mais cedo, uma década antes, do que as doenças circulatórias. Então eu reconheci o exercício de lógica, professora. Tem as informações todas aí, então eu vou resolver. Você lembra como faz, passo a passo? Vamos retomar os passos? Então, olha lá, vamos resolver o desafio. Primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo, identificar as variáveis envolvidas, tá? Depois, construir uma tabela cruzando as variáveis sempre de 2 em 2. Então, aí a gente vai formar aquelas tabelinhas, tá? Tá bom. E identificar os elementos de cada variável. Para ver qual é o elemento para poder preencher a tabela? Completar a tabela, tá bom. Então, descobri a variável, cruzei de 2 em 2, vi quem são os elementos, completei a tabela. E aí, para resolver, ler cada informação do exercício uma a uma e cruzá-las na tabela. Vou lendo, vou anotando, vou lendo, vou anotando e vou pensando se eu chego a alguma conclusão juntando essas informações, tá bom? Reler cada informação e cruzá-las com o que já foi descoberto até conseguir encontrar a solução do desafio. Lembrando que a gente mostrou aqui uma forma de resolver através de tabela, não é uma forma única, mas é uma fórmula bem utilizada, tá bom? Lembrando também que poderia ter usado tabelas separadas
separadas, em vez das 3 juntas, mas como o material sugere junto, a gente faz junto. Então, o que a gente vai fazer agora? Identificar a variável, montar a tabela, identificar elemento, preencher a tabela, deixar tudo prontinho para vocês começarem a tentar resolver este exercício e aí na próxima aula, amanhã, eu vou lá e faço passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quais são as variáveis envolvidas? Então, eu volto para o enunciado e respiro, releio se for preciso, observo e vou ver, então, vou investigar quais são as variáveis envolvidas. Então, no primeiro parágrafo, ele falou que as principais taxas de mortalidade do século XX estão relacionadas às doenças. Opa, já vi taxa de mortalidade falando aí, já vi doença, taxa de mortalidade e doença. E eu vi no segundo parágrafo falando das décadas ali, ó, 30, 40, 50, 60. Tá. Então, as minhas variáveis envolvidas neste exercício são as doenças, as décadas e as taxas de mortalidade. Tudo bem? Então, a gente tem lá as doenças, as décadas e as taxas de mortalidade, porque a gente quer saber qual doença ocorreu em qual década e qual era a sua taxa de mortalidade. Já falava isso lá na pergunta. Então, só de ler o enunciado, eu já sabia quais eram as minhas variáveis. Tá. Então, doenças, décadas e taxas de mortalidade. Tudo bem? Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer mesmo? Cruzar uma com a outra? Tá. Então, eu vou montar uma tabela. Vem comigo, ó. Minha tabela tem doenças com taxa de mortalidade para preencher aqui, doenças com décadas para preencher nesta região aqui da direita e décadas com a taxa de mortalidade nesta região. Lembrando que você pega essas 3 variáveis de 2 em 2. Então, você poderia sim construir 3 tabelas diferentes, tá bom? Quando constrói junto, fica mais visual na hora de ver se já preencheu uma linha inteira ali. Em 2 lugares, você já consegue concluir alguma coisa. Tudo bem? Então, coloquei lá doenças, taxa de mortalidade, doenças com décadas e décadas com taxa de mortalidade. Tranquilo até aqui? Então, identifiquei as variáveis e construí o comecinho da tabela. Tá, agora eu tenho que continuar. Como que eu continuo mesmo? Colocando os elementos aqui, ó, dentro da tabela, eu tenho que colocar os elementos que são as doenças, os elementos que são as décadas, os elementos que são a taxa de mortalidade, as taxas. E as décadas aqui de novo, que a gente sempre repete esse da esquerda de baixo, com o da direita de cima, né? Tá bom, tá muito riscado, vou apagar. Então agora a gente vai pensar então nos elementos. Mas como que eu vou descobrir quem são os elementos mesmo? Voltando para o enunciado. Então volta lá para o enunciado, olha lá. Então a gente tem lá a taxa de mortalidade aqui. Tá, taxa de mortalidade é porcentagem. Olhando para esses 2 parágrafos, não tá aparecendo nada de porcentagem, então ainda não dá para colocar quais são as taxas, tá? Doença, nossa segunda variável. Doenças. Tá aparecendo as doenças aqui? Estão aparecendo sim, ó. Respiratória. Então dentro de doença eu vou pôr respiratória, eu vou pôr circulatórias, eu vou pôr infectoparasitárias e eu vou pôr câncer. Como o nome é muito grande, eu vou abreviar, tá bom? Então respiratórias eu vou pôr RE, circulatórias CI, infectoparasitárias, ó, o nome é comprido. E câncer UCA. Tudo bem? Então, dentro de doenças tem essas 4. Bom, qual que era a nossa outra variável? Taxa de mortalidade ainda não dá. Doenças, décadas. Tá. Dentro das décadas eu vou colocar 1930, 1940, 1950 e 1960. Década de 30, de 40, de 50 e de 60. Tá bom, professora, já vi as décadas, já vi as doenças, tá faltando a porcentagem, né? As taxas. Como que eu vou fazer? Tinha mais informação, não tinha aqueles itens? De lá eu vou tirar as taxas. Então, vamos para a continuação do enunciado. Olha lá. Aqui aparece taxa, professora. Tô vendo aqui, ó, em porcentagem. Tô procurando o símbolo de porcentagem. 5,7%. Tô vendo aqui 45,6%. 15,5% e 11,5%. Esses são os valores de taxa de mortalidade. Então, os elementos das variáveis são câncer, para doenças primeiro, né? Câncer, circulatórias, infectoparasitárias e respiratórias. Esses são os 4 para doenças. Para décadas, eu vou colocar 1930, 1940, 1950 e 1960. E para taxas de mortalidade, eu vou colocar 5,7, 11,5, 15,5 e 45,6%.
Quero fazer uma observação que eu não fiz no outro dia. Normalmente, quando a gente tem texto, palavras, a gente coloca em ordem alfabética. Então, quando a gente fez o exercício lá dos nossos componentes, a gente tinha lá os componentes em ordem alfabética, que era o água, energias limpas, estatística e zoonose, estava em ordem alfabética. Quando a gente falou de disciplinas, também estava em ordem alfabética, Biologia, física, matemática e depois química, Tá bom. E aqui, a gente também tem em ordem alfabética. Aí lá também tinha os valores que a gente colocou em ordem alfabética. Aqui também está em ordem alfabética, no caso do texto, circulatória, câncer. As décadas em ordem numérica, do menor para o maior, então em ordem crescente, do menor para o maior. Isso é um padrão? Não, mas para ficar bonitinho a gente costuma fazer isso, tá bom? Colocar em ordem alfabética e em ordem crescente os números. Ah, professora, mas se eu não colocar assim, tem problema? Não muda nada, tá? É só por questão de organização. Então vamos ver como ficou a tabela? Vamos preencher a tabela? Vamos lá. Então dentro de doenças aqui eu coloquei o câncer, que eu pus CA, circulatórias eu pus CI, infectoparasitárias coloquei IN e respiratórias coloquei RE. Dentro de décadas eu coloquei as 4 décadas que a gente tinha lá, tudo bem? Aqui em taxa de mortalidade eu coloquei os valores em ordem crescente, 5,7, 11,5, 15,5, 45,6. E nas décadas, as 4 décadas, desde 30 até 60. Lembrando que quando a gente estiver falando de doença com taxa de mortalidade, a gente vai preencher esta região, a primeira, onde cruza doença e taxa de mortalidade. Quando for doença e décadas, vai ser nesta segunda região. E quando for décadas com taxa de mortalidade, nesta última região. Vou deixar para vocês tirarem um print da tabela aí, porque vocês vão ter que resolver esse exercício. Então já tira um print dessa linda tabela, ok? Ficou com dúvida? Então lembrando, toda vez que falar lá de câncer com alguma taxa, vai preencher nessa linha. Toda vez que falar de câncer com alguma década, nesta linha. Ah, tá. Circulatória com taxa, circulatória com década, nessa linha. E vai indo. Se for coluna, taxa ou com alguma doença ou com alguma década. E aí você vai preenchendo. Tá bom? E vou deixar para vocês também tirarem um print aí da tela com as informações, porque com essas informações, seguindo uma a uma, você vai conseguir resolver o exercício. Tudo bem? Ah, bom. Para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai para aquele mural do professor. Ah, tá, para retomar o que foi feito hoje, relembrar, tá bom? Então, olha só, o que aprendemos? Propomos um desafio de lógica para ser resolvido na sala de aula em grupos. Lembrando que esse desafio está falando lá das doenças, por isso que tem a ver com o nosso componente, com o nosso aprofundamento, com tudo aquilo. Isso mesmo. Então a gente está propondo um desafio para resolver. Foi isso que a gente fez. A gente montou passo a passo desse desafio, montando a tabela, vendo quem são as variáveis, vendo quem são os elementos, tá bom? O que vem por aí, o que vai ser feito na próxima aula, que a gente vai fazer amanhã? A gente vai corrigir o desafio de lógica e pensar em tudo que a gente já realizou até aqui. Ah, tá. Então amanhã eu vou fazer aquele passo a passo da tabelinha. Então se você já quiser começando, já comece, já tente desenvolver aí, já vai tirando dúvida, tá bom? E claro que para finalizar a aula, a gente tem aquelas perguntas para nosso momento de interação. Vamos ver quais são as perguntas de hoje? Ah, então vamos lá, ó. Questões de interação. Qual foi o impacto que o dado estatístico 80% das pessoas têm dificuldades para solucionar desafios de lógica causou em você, ou no caso em vocês, da turma? Foi motivador? Foi desafiador? Quando eu falei para você que 80% das pessoas tinham dificuldade, você foi desafiado? Você sentiu e falou, não, eu não faço parte desses 80%. Eu vou provar que eu faço parte dos 20% que conseguem. Ou você ficou, não. Como que você se sentiu? Eu quero saber isso lá na interação com o chat, tá bom? E a segunda pergunta é, para que devem servir os dados estatísticos sobre as causas de morte em um país, no caso do Brasil? Para que serve você saber essa informação das taxas de mortalidade no Brasil? Serve para alguma coisa? É importante eu saber o que aconteceu anteriormente para eu fazer alguma coisa? Então, essa é a pergunta da interação, tá bom? Então, não se esqueçam que a partir de agora vai ser um momento de interação, de você tirar suas dúvidas e responder essas questões pra gente, tá bom? Boa sorte!